Então vamos falar um pouquinho agora sobre a ANS, tá? Então a ANS hoje, ela é o órgão responsável por regular toda a parte de saúde suplementar do Brasil, tá? É um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, tá? Ela faz essa regulação do mercado desde 1998, quando foi instituída a lei dos planos de saúde, né? A lei 9656 de 1998. É uma lei que, querendo ou não, é um marco, né, para o plano de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Mudou muita coisa, e nessa lei foi criada a ANS, tá? Então ela é uma autarquia federal, tá? Responsável por promover a defesa do interesse público, então a defesa do consumidor, né? Até um exemplo muito, assim, muito simples para a gente poder entender. Assim como a gente tem problema, né, com a TIM, com a Claro, e a gente liga na Anatel quando não consegue resolver, né? A mesma forma, a ANS está para os planos de saúde. Então, tive algum problema, o plano de saúde deu uma negativa e eu tive um problema e o plano não tá querendo me ajudar. Então, a gente vai partir para a ANS, onde vai ser aberto um protocolo de reclamação. Quando a gente faz isso, a operadora ela tem um prazo para se manifestar de 7 dias, tá? Então, geralmente, assim, quando a operadora não quer resolver, são casos bem específicos, tá? É muito raro de acontecer. A gente orienta o cliente a partir para a ANS, abrir esse protocolo, tá? E aí a operadora ela resolve, porque, né, com certeza ela não vai querer tomar multa por conta disso, tá? Então ela é responsável por promover a defesa do consumidor, ela vai regular toda a parte setorial das operadoras, né, desde procedimentos até faturamento, toda a declaração do que foi feito, as operadoras precisam fazer isso mensalmente para a ANS, declarar todo o faturamento, todo o gasto médico. Então a ANS tem todos esses dados, né, referente ao mercado. E o principal escopo hoje é realmente regulamentar os produtos e os serviços, tá? Os limites e os deveres. Então, o que a ANS determina? O que o plano deve cobrir ou não, tá? Isso é tudo definido, né, e já está exposto dentro da lei 9656 de 98, de acesso público também. É só a gente colocar no Google, você consegue, para quem quiser, né, ler a lei completa. É muito recomendado também. Então, é basicamente isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa lei, tá? Quais as principais mudanças que a lei, né, de 1998 trouxe para o plano de saúde? Então, além de fornecer, né, uma flexibilidade quanto às coberturas, tá? A lei ela veio justamente para deixar os contratos com um certo padrão. Então, o que significa isso? Antes da lei de 1998, os planos de saúde eles poderiam oferecer as coberturas parciais. Então, digamos que lá em 95 a pessoa foi lá contratar um plano de saúde e aí ela chega lá e vai ter as opções de plano. Ó, eu tenho esse plano que tem cobertura ambulatorial para determinadas especialidades. Então não tinha um padrão de atendimento. Cada operadora fornecia de uma forma, tá? As coberturas. Então, com a lei de 98, o que acontece? Justamente ela cria um padrão. Então ela vai criar o rol de procedimentos da ANS. O que significa esse rol de procedimentos? É justamente o que os planos devem cobrir de maneira obrigatória. Então, todos os planos hoje, eles têm um padrão de atendimento que deve ser cumprido, tá? Não só o rol da ANS, como ela criou também regras, né, para reajustes nos preços. A gente vai falar também mais para frente sobre isso. E, principalmente, os valores ligados à faixa etária. Então, dentro dos produtos pessoa física e PME, que também a gente vai ver mais para frente, o valor ele vai variar de acordo com a faixa etária da pessoa. Então, quem é a responsável por fazer tudo isso acontecer é a ANS, com a lei de 98, e aí vai padronizar o mercado. Então, imagina o problema que a gente não tinha antes de 98. A pessoa contratava um plano achando que tinha uma cobertura, aí engravidou. Chegou lá, mas seu plano não cobre parto. Então, imagina como era, né, esse contratempo aí. Então, esses planos ainda existem, tem pessoas que ainda têm. Quando você ouvir falar um termo, até eu aconselho todos a anotarem, planos não regulamentados. Quando você ouvir falar que o plano não é regulamentado, quer dizer que ele é um plano antes da lei de 98, tá? Então, só para a gente ficar bem atento sobre isso, porque pode alterar algumas regras, né, quanto à troca de planos, tá? Então, quando a pessoa fala, tem um plano não regulamentado, mas quanto tempo você tem esse plano? Mais de 30 anos. Quando a lei surgiu em 98,
algumas operadoras disponibilizaram as ofertas dos novos planos para os beneficiários, mas por conta do preço, muitos não quiseram aderir, alegando que o valor estava muito acima daquilo que eles estavam dispostos a pagar, tá bom? Então, a ANS ela vem justamente para fiscalizar e padronizar o mercado. A lei de 98 cria a ANS, tá? Então vamos falar sobre esse rol, né? Tá aqui no próximo slide. O que significa esse rol da ANS? Vamos lá. Então, Davi, hoje... eu tô com uma dúvida. Pode falar, Juliana. Por exemplo, se essa pessoa que ela tem um plano não regulamentado e ela quiser passar para um plano novo, como é que ficaria as carências? Como é que funcionaria isso? Legal, uma boa pergunta. Algumas operadoras não vão reduzir carência de quem tem plano não regulamentado, tá? Isso é regra, cada operadora pode colocar a sua. Existem algumas que compram a carência de planos não regulamentados. Algumas operadoras específicas, tá? Eu estou passando aqui para você por via de regra. Porém, cada caso será analisado. A gente tem abertura para tentar um pleito dentro das operadoras, né? A gente pode pleitear isso para uma operadora. Então a gente não vai falar não de cara, apesar de a regra, né? Na verdade, o não nós já temos, né? A gente vai justamente tentar algum recurso, alguma exceção, tá? Então o que eu estou passando aqui para vocês é justamente o que está determinado. Porém, cada caso a gente consegue tentar de acordo com o relacionamento com a operadora, tá bom? Mais alguma pergunta referente à lei, à ANS? Tá tranquilo? Tranquilo. Legal, vamos lá então. Vamos falar então um pouquinho sobre esse rol, né? Esse rol da ANS, o que significa isso, como que muda a minha vida, né? Esse rol da ANS. Então vamos lá. O rol da ANS, ele é um rol de procedimentos de eventos à saúde ligado aos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória. Então, basicamente, tudo que está no rol da ANS, o plano de saúde deve cobrir, tá? Então, é a cobertura mínima obrigatória válida para os planos de saúde, desde 1º de janeiro de 99, quando a lei de 98 ela entra em vigor, tá? Então, o rol completo da ANS a gente tem no site, tá? Eu tenho um arquivo, posso estar disponibilizando para vocês. Se eu não me engano, tem mais ou menos umas 78 páginas com os termos técnicos, né? De cada procedimento, cada cirurgia. Então, dá para olhar lá se o plano de saúde cobre algum procedimento, né, específico ou não. Aqui na coluna da direita, a gente tem as especialidades médicas básicas, tá? Que todo plano de saúde deve cobrir. Então, ela vem desde alergia, cardio, cirurgia geral, dermato, endócrino, gastro, geriatria, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmo, oncologia, ortopedia, otorrino, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia e urologia, tá? Então, basicamente, essas são as especialidades médicas que os planos de saúde devem cobrir. Aí você me pergunta, poxa vida, Davi, mas eu tenho um plano que eu pago R$ 200 para mim e eu tenho um amigo que paga um plano para ele de 5.000. Qual que é a diferença? O plano dele cobre mais do que o meu? Basicamente, não, tá? O plano de saúde ele vai cobrir igual. Pode ser o plano do top, como pode ser o plano básico. A diferença é justamente os locais aonde eu vou ter atendimento. Então, por exemplo, tem um plano básico, eu vou ter todo esse atendimento? Vou, mas aonde a operadora disponibiliza. Geralmente é um centro médico próprio, né? É uma unidade própria da operadora. A gente vai ver mais para frente também como que funciona isso. Ah, mas eu quero passar com o Dr. Calil, né? Que é famoso, ou sei lá, o Drauzio Varela, que todo mundo conhece, lá da Globo. Ele é um médico top, né? Diferenciado, todo mundo sabe. Logicamente, ele não vai atender um plano de saúde básico. Nem mesmo, muitas vezes, o plano top. Às vezes ele só vai atender particular. Mas, por exemplo, se eu tiver esse plano, né, que o meu amigo tem aí de R$ 5.000, ele vai ter o mesmo atendimento que eu tenho. A diferença é que ele vai passar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, ele vai ter mais rede de clínicas para atendimento. Então, quanto maior o valor do plano, mais abrangência, tá, em relação a médicos. Porém, as especialidades ela não vai mudar. Não tem plano que cobre mais que o outro, tá? Todos vão cobrir igual. A diferença é que o plano mais top ele vai dar médicos diferenciados e algumas coberturas também diferenciadas, tá? Como
transplantes além do rol da ANS, cobertura internacional, tá? Então, não vai mudar, tá? A cobertura de um plano para o outro. É sempre padrão, tá? O que muda é o local de atendimento.